Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Pena. E eu sou a Adriana Schelliga e hoje você está no Dri ao quadrado para falar do que, Dri? Para falar do IHA, que é o Congresso Europeu de Hematologia. Este ano a Uhum. gente teve só uma DRI no Só IHA, a eu outra fui. DRI ficou aqui. Isso, que pena. Então, a gente vai conversar um pouco aqui, um bate-papo, sobre Uhum. alguns temas selecionados aqui do IHA. Uhum. Tem até a gente tem uma colinha, porque, né, a gente também não precisa lembrar de tudo o tempo inteiro. Então deixa Então, eu a gente falar rapidamente, só para fala um pouquinho mostrar para sobre o IHA. você. É, Então, o IRA foi em Madrid, na cidade, na capital da Espanha, né? Madrid é a capital da Espanha, né? Acho que sim, sim. sim, Uma cidade lindíssima, arborizada, muito transporte público agradável, fantástico. Sabe o que que eles fizeram? Uma coisa muito legal? Esse aqui é um pocketbook. É só isso que eu recebi de papel. Mais nada. muito legal mesmo. Tudo isso já foi uma coisa bacana. A outra coisa bacana que o IRA deu para todos os inscritos foi um cartão de transporte público que dava direito a 4 dias de você andar em qualquer transporte público quantas vezes você quisesse. Nossa, mas isso é Muito demais. bom. Depois, os hotéis onde estavam, alguns tinham transporte, como tem no Oeste, né, ônibus para lá, o meu não tinha, porque o centro de convenções era afastado e tinha hotéis do lado, hotéis próximos. O meu era bem no centro da cidade, mas tinha metrô ponta a ponta. Sabe? Você pegava 2 linhas e chegava em frente. Só que o centro de convenções era imenso. Ele tinha uma ala norte e uma ala sul. O centro de convenções foi tudo na ala norte. E você da ala sul até a ala norte andava 1,5 km, para você ter uma ideia, Nossa, da saída do metrô. E depois as salas estavam muito bem organizadas, tinha um grande local para aqueles estandes, né? Com milhões de drogas novas que a gente nem conhece. Drogas novas para, por exemplo, mielofibrose, novos inibidores de JAK, drogas novas para leucemia mieloide aguda, principalmente combinação de drogas orais, citarabina com uma outra medicação, novos anticorpos monoclonais, biespecíficos, CAR-T, uma coisa fantástica, enorme estante. E nós tivemos esse ano muitos temas impactantes, sabe, Dri, na área, tanto de oncohematologia quanto de hematologia benigna, né? Talassemia, outras doenças, enfim, que a gente. promofias. Isso. Então, eu, com um interesse pessoal, fiquei mais focado nos linfomas e nas leucemias crônicas, na LLC, mas teve muita coisa de mieloma, síndrome mielodisplásica, leucemia aguda, CAR-T, enfim. E alguns eu separei, né? Aí, quando a gente está falando de alguns temas, depois a gente pode vir com outros temas, porque a partir do dia Uhum. 19, ou seja, a partir de amanhã, 19 de junho, quem for inscrito vai ter direito a assistir as apresentações que eles chamam on demand, ou seja, a gente vai poder repetir. E, na minha opinião, pessoal, a plataforma do IRA é a melhor plataforma de assistir aulas online, sabe? Porque o IRA, ele já é híbrido, né? Que não tem escrito, mas ele já é híbrido desde 2020. E desde 2020, eles fizeram de alguma forma que a plataforma online deles é É espetacular. ótima. No ano Eu passado eu gosto fiz muito. online, muito bom. Bom, então vamos Então lá. vamos lá. A Vamos gente falar já dos. vai começar Uhum, com um estudo que eu acho muito legal e que eu mandei para a Adriana até uma mensagem falando que era o fim definitivo de é, uma outra droga. Por quê? Que é o estudo Sequoia, né? Um braço do estudo uhum, Sequoia, que uhum, avaliou a combinação de zanubrutinib, que uhum, é um inibidor de tirosina quinase de Bruton,
com o venetoclax, que é um inibidor de BCL2, que já são Uhum, duas drogas que uhum, sozinhas, ou o venetoclax em combinação com ou o rituximab ou o obinutuzumab, para tratamento da LGC, elas já existem separadas, e que agora elas vêm combinadas para tratar a uhum. LGC de alto risco. Sim, Então, que na tem deleção de realidade, 17 ou TP53. E isso, que são primeira linha, né? primeira linha, e esse estudo, na realidade, ele só, essa apresentação, né, foi uma apresentação oral, ele só apresentou os dados do braço que tem a Que deleção tem essa. 17p ou mutação Isso. TP53. Nem tem braços, os braços A e braços B é sem deleção, o braço C é com deleção e o braço D é com deleção 17p e mutação E, TP53. é, Ou seja, o EO, paciente né? eu, TP53. eu, E um aí ou eu falei outro. para a Adriana que a gente já tem aqui no Brasil a combinação aprovada para uso e tal do ibrutinib com Isso, o venetoclax. isso. Então, Também essa primeira combinação linha. já existe, é uma combinação que tem um bom resultado, se a gente for comparar Uhum, com a monoterapia com o ibrutinib só, né? uhum, Então, a gente tem bons resultados para uso, é ótimo, mas era isso, assim, era uma combinação que ainda sustentava o ibrutinib, né, Dri? Esse I sim. mais V, e que agora vai vir aí os Z mais V, É. O e a Adriana vai que, contar para a gente como foram os resultados de Z mais então, V. na realidade, é um pouco diferente, né? Quando a gente vê o I mais V, no caso dos pacientes, independente se ele tem deleção ou não, é uma Uhum. terapia fixa. São Fixa, finita. 15 meses. Nesse braço do Sequoia, que é o braço D de dado, o que que eles fazem? Eles fazem 3 ciclos de lead-in, que eles chamam, que é uma tentativa de redução da carga tumoral para não ter lísito tumoral, de Uhum. zanubrutinib monoterapia. Depois, no quarto mês em diante, a combinação de zanubrutinib com venetoclax, que é feito, desculpa, é finito também, de 12 a 24 ciclos, dependendo da DRM, ou seja, da doença residual mínima, que são definida no protocolo. Tá? Então, o paciente, depois que termina a combinação de Zano e Veneto, que é de 12 a 24 ciclos, por ser um subgrupo de pacientes de altíssimo risco, eles seguem com Zano monoterapia até progressão ou toxicidade inaceitável, ou que o paciente consiga atingir a DRM indetectável para parar usando. Ou seja, é um estudo diferente de I mais V. I mais V é Sim. 15 meses. Zano e Veneto, eles fizeram 3 ciclos de Zano, 12 a 24 Ano ciclos mais de Zano, Veneto, e Zano e depois Veneto, ano. até progressão, toxicidade ou DRM detectável. Muito bem. E esse estudo, essa apresentação, é dos dados preliminares, são resultados ainda em avaliação. Então, por exemplo, com relação ao alto risco, Rodrigo, deixa eu só te parar um segundo aí. E aí é um estudo de braço único, né? sim, essa é um Não tem braço braço único, comparador. não Isso. tem braço comparador. Ele é um estudo, é, vamos lá, é um estudo de Você ia fase 2, falar dos né? resultados. É um estudo de É, fase 2, porque na realidade ele não tem braço comparativo, né? não tem braço comparador. O fase 3 é o braço A e B, é Zano versus Isso, BR. BR. Aí é um braço de comparação E é o com braço A e o Zano, B. E o C também é só Zano, né? só E aí Zano. depois tem o D, que é Zano com Veneto. Xenoconveniente. Então, é um estudo que tem várias etapas, né? E, nesse caso, o que está sendo apresentado inclusive, o Sequoia, o braço A e B, foi apresentado no ASH 2022. Né? A gente está tendo agora uma sequência do estudo. Desdobramentos. Isso, exatamente. Aí eram pacientes com deleção 17p e ou mutação TP53, eram 66 pacientes. Tá? Aqueles que tinham deleção positiva e mutação do TP, a combinação, eram 64% desses pacientes. 26% só tinham a deleção 17p e 11% só tinham a mutação TP53. Mas 100% desses 66
ou tinha um, ou tinha o outro, ou tinha a combinação dos dois. E 85% deles era não mutado, o que é também um grupo de risco. E De eles risco. avaliaram, que é uma coisa que a gente não vê com frequência, cariótipo complexo, tá? Tinham 50% de pacientes com cariótipo complexo, com 3 anormalidades, e 36% deles tinham mais de 5 anormalidades no cariótipo. Ou seja, realmente o cariótipo eles chamam muito alta Muito. taxas de anormalidade cariotípica. Muito E isso bem, primeira linha, né, Dri? primeira linha. Porque a gente fica pensando que o paciente adquire mutações ao longo dos tratamentos e tal. Esses pacientes Não, já tinham esse já era. tanto de mutação Isso. já logo de cara, então já era paciente de Uhum, risco mesmo. isso. E aí o que eles acharam, o que eu achei interessante, que é um dado que a gente já conhece do I mais V, é que a proporção de pacientes que tinham um alto risco de paralise tumoral no início do tratamento foi reduzida em 90%. Ou seja, aqueles Fazendo o bracinho o só tempinho do fazendo usando, né? usando, só fazendo Isso. usando. Então, isso foi um dado muito interessante. Muito interessante mesmo. Isso, porque o que faz com que você tenha um pouco menos de medo de fazer a combinação. Mesmo assim, o venetoclax foi feito no ramp-up clássico, aquela 4 semanas em que o doente sai da dose mínima até a dose de 50 até a dose de 400 miligramas. Então, aquela fase de ramp-up existiu, mas ainda assim a redução foi bastante importante. E como os pacientes poderiam usar até 24 ciclos, né, da combinação, eles observaram que na DRM, que foi avaliada tanto no sangue periférico quanto na medula óssea, com o tempo, à medida em que o tempo ia passando, mais pacientes iam atingindo DRM indetectável, que no caso aqui para eles era 10 a menos 4. A gente sabe que pode ser de 10 a menos 4 a 10 a menos 6. No caso do estudo, bastava ser 10 a menos 4. E o que eles observaram foi que, com uma mediana de follow-up de 31 meses, a taxa de pacientes que estão sem progredir em um ano era 95%, e em 2 anos era 94%. É uma coisa absolutamente impressionante, com 100% de taxa de resposta global. Dessa resposta global, metade eram respostas completas, a outra metade era resposta completa com recuperação hematológica incompleta ou resposta parcial. Mas, de novo, a gente está falando de uma combinação que leva a 100% de resposta. 100%. 100% paciente de Todo mundo. alto risco. Então, 100% dos assim, pacientes são de alto risco, não é que tinha um pouco lá de alto risco não. misturado, não, todo mundo de alto Claro, risco. claro que, vamos lá, é um estudo ainda que está em andamento, o segmento ainda vai demorar mais um pouco, porque vocês veem, se há uma Braço possibilidade, único, braço único, se você tem uma disponibilidade de manter o doente ainda exame mais tempo, a gente vai ter que ver os eventos adversos, a frequência de mutação que esses pacientes podem desenvolver, vai adquirir. principalmente no resíduo C481, que a gente sabe que é a principal mutação que ocorre com os inibidores de BTK de primeira e segunda geração. Ou seja, tem ainda desdobramentos, mas realmente é um resultado impressionante. Muito Foi legal. apresentado pelo Dr. Paulo Guia, dessa vez, né, que foi o principal palestrante na apresentação, na sessão só de LLC. Foi muito bacana. Você não viu, mas quando você falou Paulo Guia, eu fiz assim, ó. Ah, sim, Ele é muito legal, eu adoro. muito, muito. E aí, seguida desse, né, Dri, que é pra gente já assim falar, ó, se tinha o I mais V, daí agora vai vir o Z mais V, daí agora a gente vai ver o PVO, sei lá se vai chamar isso. Então, Mas é aqui, já a combinação tripla, né? combinação tripla. Pirtobrutinib, que também é um inibidor de BTK, venetoclax, de novo aí, que a gente sabe que o venetoclax realmente faz muita diferença, né? E Uhum, obino. Então, a gente tem três mecanismos, né? A gente tem sim. um anti-CD20, um inibidor de BTK e um inibidor de BCL2, que a Uhum, gente sabe que são mecanismos muito que estão na gênese mesmo da formação das células da LLC
e que veio aí também um estudo de fase 2. E fala aí, Dri, o que você achou desse Então, aí? bom, esse estudo é um estudo do MD Anderson, que tem sempre aquela questão, né? E Um sempre tem estudo, aquele viezinho. um estudo de fase 2, mas é um estudo interessante. Foi o Dr. Nitin Jain que apresentou. Ele faz um pouco um background da importância dessa combinação. Então, é importante a gente falar que pirtobrutinib, o Acala, o Zano e o ibrutinib é de primeira geração. Acala e zanubrutinib é de segunda geração. E o pirtobrutinib não pode dizer que é de terceira geração, que é um mecanismo de ação diferente. Acala, Zano e Brut são inibidores covalentes que são de ligação irreversível à tirosina quinase de Bruton. O pirtobrutinib é não covalente, reversível e uma geração diferente, porque é uma droga que atua mesmo naqueles pacientes que desenvolvem mutação para o resíduo C481, que é o mais frequente nos inibidores de BTK de primeira e segunda geração. O E aí é pirto, importante pontuar rapidinho de que daí qual é a diferença entre o Ibrute, o Acala e o Zano é o quão seletivo eles são, né? isso. Quão amplo é a inibição de várias BTKs, porque a gente não tem só Uhum, algumas, né, tirosinoquinase, tem várias. Então, o ibrutinib acaba inibindo mais, e daí o uhum. Acala menos, o Zano menos. E aí o Pirto tem esse mecanismo diferente. Segue aí, segue o jogo. Isso, isso. E aí o E estudo, isso, só para deixar claro, o pirtobrutinib já está aprovado no Brasil, mas para pacientes com linfoma de células do manto que tenham falhado a um inibidor de BTK covalente covalente. previamente. Então, essa é a indicação no Brasil. Nos Estados Unidos, ele também está indicado para linfoma do manto, e eu acho que já foi solicitada a aprovação para LLC, também não em primeira linha, mas nas falhas dos inibidores de BTK de primeira e segunda geração. E esse Aqui, aqui é um estudo de primeira linha. aqui, o que eles estão fazendo? A combinação de três drogas em primeira linha no estudo de fase 2: pirto, veneto e obino. Pirto, inibidor de BTK não covalente, como droga de um mecanismo de ação, venetoclax, que é um anti-BCL2, e obinutuzumab, que é um anti-CD20, que nessa combinação eles têm como endpoint primário a avaliação de DRM indetectável também, 10 a menos 4, na medula óssea. Aqui, de novo, como no outro estudo que a gente apresentou, o N é pequeno, é um estudo de fase 2. Aqui, a amostra são 40 pacientes, naquele que a gente avaliou eram 66 pacientes. E aqui o esquema é um esquema meio complexo, né? Começa com o paciente fazendo o pirto e o obino, de novo, por conta do risco de lícito tumoral que pode acontecer. No ciclo 2, o paciente já está fazendo, começa o venetoclax, naquela fase de Um ramp-up ramp-up. de 4 semanas, e a partir do ciclo 3, que aí já passou as 4 semanas do início, ele está com a dose fixa, veneto 400, obino 1.000 e pirto 200 miligramas uma vez ao dia. Tá? A partir do sexto ciclo, o doente já terminou o obinutuzumab, que é o que a gente costuma ver quando se Princípios. utiliza o obino com alguma outra droga em LLC, e do ciclo 7 ao ciclo 13, a combinação apenas de pirto com venetoclax. Esse é o esquema de tratamento. Tá? Muito bem. De novo, a mesma coisa que eles observaram como no Sequoia. Houve uma queda muito importante do risco de lícito tumoral após o primeiro ciclo de combinação de pirto com Pirto, Vino. obinutuzumab. Então, por exemplo, tinham 14 doentes com alto risco para lícito tumoral e 24 com risco mediano, risco intermediário, digamos assim. E esse risco caiu no grupo de alto risco de 60% para 20%, e no grupo de mediano, de 60% para 20%, e num altíssimo risco de ilícito tumoral de 35% para 5%. Ou seja, eles aumentaram em 70%
o risco para baixo, ou seja, você pode começar a fazer o venetoclax sem Tranquilo. se preocupar, porque foi muito importante. Então, a gente já viu Rodrigo, isso. aí Tá? uma especulação aqui, que eu não sei se alguém fez alguma pergunta lá e tal. Será que esses dados vão fazer a gente fazer que nem a gente faz na LMA, né? Onde o ramp-up é menor do Veneto? Porque Então, assim, já isso no primeiro, já logo de cara já reduziu o risco drasticamente. no primeiro Será que ciclo. é possível fazer um ramp-up mais tranquilo? Então, isso foi até uma pergunta que foi feita. E os autores dizem o seguinte: eu acho que provavelmente, com o tempo, isso vai acontecer. Tá? Se você fizer essa fase inicial, seja com Pirto, seja com Ibrute, seja com a Cala, com Usano, seja qualquer for, que a gente sabe que são drogas que não levam a alívio moral, você Uhum. pode diminuir o risco e depois seguir com o venetoclax, talvez com um período de ramp-up menor. Realmente, eu acho que isso vai acontecer. Né? Porque, inclusive, todos os estudos que você vê, a maioria são lises tumorais que não são clínicas, são laboratoriais, os doentes passam muito bem. É claro que há um risco de complicações da Uhum. função renal, mas é muito pequeno, muito pequeno. E o que eles observaram, assim, do ponto de vista de evento adverso, é claro, não tem como não ter evento Uhum. adverso, mas neutropenia e trombocitopenia foi o mais frequente, evento adverso grave. Tiveram 3 pacientes com neutropenia febril. Tá? A dose do pirto foi reduzida em 12 pacientes, o venetoclax teve também 12 pacientes que reduziram, e a maioria das reduções de doses, tanto para veneto quanto para pirto, foi exatamente neutropenia. Mas os doentes podiam usar fator de crescimento, isso não impactou no resultado. A conclusão deles é que, primeiro, a taxa de DRM indetectável combinada da combinação em primeira linha, com 6 meses, era no sangue periférico de 79%, em um ano da combinação era 90%. Ou seja, e eles estão falando de DRM detectável 10 a menos 6, que eu Na medula. diria na medula. Não, 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 medula não, no sangue periférico. Na medula Ah, é isso é interessante. parecido. No sangue periférico, É, por exemplo, com 6 meses foi 64 na medula, 79 no isso. sangue E periférico. 89 na medula. Isso. Em um ano, 85 na medula e 90% no sangue periférico. 90%. É claro que a gente está falando aqui de 2 coisas importantes que vale a pena salientar. Primeiro, DRM indetectável não é uma prática nossa da rotina fazer. Não, Tá? Segundo, e se for fazer, a gente vai fazer no sangue periférico, não vai fazer na medula. não vai na Isso é um fazer na medula. estudo, isso é um estudo clínico, muito controlado. Enfim, eu acho que isso é importante a gente saber, né? O que mais que eles viram aqui? Que viram que no estudo anterior, que o próprio Dr. Jain apresentou no ASH 2023, da combinação I mais V em primeira linha, a DRM já era alta, né? Mas com relação a. Ele fez uma, assim, digamos, uma comparação. I mais V e aqui, Pirto, Veneto e Obino. 6 meses no I mais V, 33% DRM menos 4. Aqui nesse estudo, DRM em 6 meses, 90%. 10 a menos 4. Com um ano da combinação I mais V, na medula, 52%, e nesse estudo, 95%. Ou seja, o que ele quer dizer, claro que não é uma coisa, não dá para comparar um estudo com outro, mas mostrando que 3 drogas talvez seja o impacto da DRM, que era um objetivo do estudo, seja maior. Né? Mas, de novo, estudo que está em andamento, estudo de fase 2, etc. O É o follow-up mesmo é andamento do curto, mieloma, né, Adri? isso. O andamento do mieloma, né? Que a gente vai adicionando drogas e você vai melhorando a resposta. E faz sentido, porque você adiciona mecanismos de ação, Sim. né? Então faz sentido você ter um melhor resultado mesmo. E Uhum. aí é uma dependência de efeitos de efeito adverso também. É um estudo que está em andamento, um segmento de mediano de um ano só, que é muito curto para a LLC, mas ainda assim nenhum paciente morreu, nenhum paciente progrediu,
e eles estão esperando incluir mais pacientes para que possa ter depois, lá na frente, dados mais robustos. Mas, de qualquer Uhum. forma, eu acho que esses dois estudos foram muito impactantes em termos de LLC. Acho que a gente Sim. pode mudar agora O para linfoma, linfoma, tá? também acho. Até porque tem algumas coisas legais por aí, né? Então já vamos começar logo, chutando logo tudo, e vamos falar do resultado de vida real, né, Adri? Eu sempre sou fã de estudo de resultado de vida real. Porque se a gente pensar, né, o estudo, lógico, pesquisa clínica tem que ser controlado, né? Você Uhum, tem que fazer um ambiente controlado, senão você perde a capacidade de fazer avaliação estatística muitas vezes, né? claro, Para algumas coisas muito específicas, você acaba perdendo aquela capacidade de fazer toda a análise que você poderia fazer. Mas o estudo de vida real sempre vem com aquele paciente que não estaria no estudo. Então, ou porque exato. ele é muito velho, ou porque ele está muito ruim, ou porque ele tem outras Não, às comorbidades que vezes, impedem. isso é Ou importante porque. lembrar. Não, olha só, às vezes, eu nunca vou me esquecer do Ângelo Maiolino falando muito sobre estudo de vida real em mieloma. Porque, por exemplo, quando você tem um estudo que é muito controlado, aí o critério de inclusão é plaqueta acima de 90.000. Se ele, Então, se ele tiver 89.000, ele não vai não entrar. vai entrar. É Mas isso. será Então, às que vezes, você vai esse. tirar pacientes que faziam diferença para a sua análise, né? Exatamente. Então, o que eu achei bacana desse estudo que eu coloquei aqui é um estudo chamado Eu nem falei o Trans. que que é, o estudo de vida real para É, avaliar o uso de uhum, CAR-T, né, em linfoma indolente, ou linfoma não uhum, Hodgkin indolente, recaído, refratário, uhum. é, que é o Descartes Análises. Eles têm Ou Descartes. Acho que foram é três Descartes. trabalhos apresentados por esse grupo francês, que é o Descartes, que é baseado no filósofo Descartes. Filósofo Descartes. E qual era o objetivo deles? Primeiro, a gente sabe que o linfoma folicular transformado, ou o linfoma indolente Transformado. transformado por um difuso de grandes células, ele já é uma doença com prognóstico pior, né? E o que eles viram é que esses pacientes que foram incluídos nos estudos pivotais de CAR-T, eles têm histologias heterogêneas e poucos dados de subgrupos histológicos. E os dados mais recentes, eles colocaram aqui várias referências, mostrando que talvez o CAR-T, no linfoma transformado de um indolente para um difuso, pode ter melhor resposta do que o difuso, que a gente chama de novo, ou seja, aquele De paciente novo. que tem um difuso de grandes células, progride, vai para o CAR-T. Então, o que eles viram que eu achei interessante? Eles pegaram 400 franceses e pacientes que tinham linfoma difuso de grandes células transformado de um indolente, e o desfecho era sobrevida livre de progressão em um ano, né? Tentar pegar os dados desses pacientes e comparar com os dados dos estudos clínicos, isso é vida real. E os desfechos secundários eram sobrevida global em um ano, melhor taxa de resposta e duração de resposta. Bom, então eles viram uma comparação, fizeram aqui um dado comparativo em termos estatísticos, que eu não vou entrar em detalhe, mas eles viram a idade do paciente no dia que foi, quando foi infundido o CAR-T, sexo, LDH após a linfodepressão, PS, estadiamento, número de linhas prévias, se tinha doença Bulk quando fez linfodepressão, o centro onde o doente fez, e o tratamento, se foi Axicel ou Tisacel. Por quê? Lisocel é um CAR-T que não está aprovado na Europa ainda. Uhum. Então, eles só têm Axi e Tisacel. É como a gente também, né? Muito bem. Então, com um ano, com a sobrevida livre de um ano, por exemplo, global, o que eles observaram? Que o paciente que tinha um, um um indolente transformado por um difuso, um ano a sobrevida global era de 72%, comparado com aquele difuso de grandes células de novo, que era 50%. Ou 40%. seja, eles já tinham, nesse dado de um ano, uma melhor sobrevida global num paciente que a gente já sabe que é ruim.
né? É impressionante, né? Eu fiquei muito impactada com isso. E a resposta ainda era mais impressionante. Por exemplo, em termos de taxa de resposta global, para o paciente com indolente transformada era 82%, com 63% de resposta completa, contra 63% de resposta global para o difuso, sendo 50% só de resposta completa. Ou seja, de novo, o segundo desfecho, que era melhor resposta global e melhor resposta completa, foi confirmado nesse estudo. Ou seja, o paciente indolente vai melhor. E com. Rodrigo, deixa eu Hum, pausar, só fazer uma pergunta, porque eu não li o estudo inteiro, não sei se você teve acesso a tudo. Era comparado, o número de terapias prévias foi tá, eu não semelhante, estou com mas não esse, precisa olhar isso também, não precisa eu não deixar tô com isso aí. esse dado aqui, não. Não estou com dado. Porque eu fiquei pensando aqui, né? Será que se a gente pensar, estou extrapolando o resultado, tá? Não sei nem quais foram Hum, as conclusões, daí você pode até me cortar se eu estiver indo muito. Mas será que esses indolentes, o tratamento que eles fizeram prévio, foram tratamentos menos agressivos do que o difuso, que já vem de tratamentos mais agressivos? E aí, esse uhum, indolente transformado, às vezes, ele fez uma linha de tratamento mais agressivo e já foi para o CAR-T, não sei. Estou uhum. elocubrando, entendeu? E aí, talvez, a Eles. resposta, não só a resposta, mas a sobrevida em relação a outros eventos, né? E a chance de outras neoplasias, enfim, de outras coisas que Uhum, poderiam levar a óbito, poderiam estar relacionadas também à quantidade de linhas, enfim. uhum. O Acho que 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 é uma ele coisa falou para foi o a gente seguinte: pensar. a conclusão do autor é o seguinte: esse foi o primeiro estudo que comparou, de uma maneira robusta e estatisticamente, dados de vida real com os dados do estudo clínico. Eles pegaram todos os fatores de confundimento e avaliaram a eficácia do CAR-T após 2 linhas de tratamento prévio na Ah, então vida legal. real, de acordo com a vida real e de acordo com o subtipo histológico. Observaram que teve melhores resultados nos pacientes indolentes do que no difuso, de novo, no contexto de CAR-T, onde você tinha 55% de sobrevida livre de progressão em 1 ano para indolente, contra 31% para difuso de novo. Toxicidade manejável e aceitável, e mostra que há uma mudança no prognóstico ruim dos linfomas transformados com essas novas terapias. Ou seja, Uhum. por exemplo, quando a gente encaminhava esses doentes para transplante de medula óssea, eu observei isso pode ser uma observação minha, que eu fiz alguns transplantes no INCA para pacientes transformados para difuso. E desses, os pacientes ficavam curados do linfoma agressivo, mas lá na frente eles recaíam com Recaia linfoma do. indolente. Vamos saber se Então, vai ser isso que vai acontecer com o Tacarti também, né? Que a gente não então, sabe ainda. o que eles sugerem é que precisa de maior estudo, maior compreensão da razão dessa diferença, né? Por que que um paciente que tem um indolente transforma vai melhor do que o que não é transformado? Então, isso vai ter um tempo, até porque a gente está falando de CAR-T, que é uma terapia relativamente recente, Sim. mas eu fiquei, assim, interessada de ver o Muito desfecho, interessante mesmo. porque a gente tinha a impressão que linfoma indolente transformado por um difuso, olha, esquece, esse Ia resultado mal vai mesmo. ser, vai ser muito ruim, né? Odri, eu cortei você filosofando, né, sobre os resultados, mas eles também viram que o Axicel foi melhor, né, do que o Tisacel, Isso, né? isso. Que já é melhor, né? A gente já Que a gente já sabe. sabe. Inclusive até o lisocel é melhor do que o tisacel, né? Eu acho que o tisacel ela vai ficar mais direcionada para as leucemias agudas, né, do que linfoma. E aí, depois desse aí, de CAR-T, a gente volta um pouco, né, para trás, assim, não para trás, mas com as coisas que a gente está mais acostumado a lidar. E para falar de um estudo que eu achei bem legal também, eu já tinha visto que a discussão e tal, que é o glofitamab mais gemcitabina e oxaliplatina, então é o GEMOX, que é o GGMOX, talvez, ou Glofit GEMOX, que eles chamam aqui, para difuso de grandes células B, recidivado refratário, e é Uhum. um resultado de fase 3 de um estudo Yes. global que chama Uhum. STARGLO, que eu achei o Então, máximo o nome também. esse estudo ele é muito interessante. Primeiro, algumas coisas que são importantes nele.
Glofitamab está aprovado nos Estados Unidos. Ele é um anticorpo bispecífico anti-CD20 e anti-CD3, sendo que ele tem 2 epitopos de ligação para o anti-CD20. Esse bispecífico, ele está aprovado nos Estados É o que a Unidos gente chama de 2 em 1, né, Dri? e ele está aprovado para linfoma do manto e para difuso de grandes células que tenham falhado a terceira linha. Então, é para um paciente com doença avançada. Até mesmo um paciente que já tenham feito CAR-T também está aprovado. Qual foi a ideia desse estudo? Foi para pacientes em terceira linha ou em segunda linha que fossem inelegíveis para transplante. Essa que é a, digamos assim, a jogada desse estudo. A gente não ficou muito claro, acho que vai ter que esperar a publicação, o que eles consideraram não elegíveis para transplante, porque tem pacientes jovens no estudo. Essa foi uma, digamos assim, uma questão que foi Às levantada. vezes, inegibilidade é o paciente não querer, eles já entram como inelegível, É, já colocam no isso estudo, é, né? isso é uma das questões. A outra é a refratariedade. O doente Refratariedade. refratário não seria elegível para o transplante. Enfim. Muito bem. Então, como é que foi um estudo? 1 para 1, tá? Estudo, aliás, desculpa, 2 para 1. 2 doentes iam para o Glofitamab versus R-GemOx. Então, entraram 183 no braço da combinação com a droga testada, né, que é o Glofitamab, versus 91 pacientes no R-GemOx. Os pacientes recebiam 8 ciclos e, no final dos 8 ciclos, quem estava no braço do Glofitamab recebia mais 9, 10, 11, 12, mais 4 ciclos para completar um ano de tratamento. Bom, muito bem. Esse é o desenho dos... a droga era administrada a cada 21 dias, que é o ciclo habitual dos linfomas, e o endpoint primário do estudo era a sobrevida global, o que já é uma coisa interessante quando a gente está pensando em estudo de fase 3 para um linfoma recidivado refratário. Então, o estudo começou em 2021, já era fim da pandemia, e terminou em março de 2023, quando entrou o último doente no estudo. Então, o endpoint primário desse estudo foi alcançado, tá? Uma mediana de 11 meses. O que eles observaram? Que a mediana de sobrevida global não foi alcançada para o Glofitamab e GEMOX versus 9 meses para o R-GEMOX. E no update, isso foi análise preliminar, no update, já com 20 meses, continuava, aí já tinha 25 meses de mediana de sobrevida global versus 13 meses, ou seja, o dobro. Né? Muito interessante. Então, é um estudo que mostrou significância estatística, um benefício da combinação a favor de sobrevida global, a favor do Glofitamab. Isso que era o endpoint primário. Os endpoints secundários, que era sobrevida livre de progressão, também foi favorável ao Glofitamab, com 9 meses na análise preliminar, 12, a mediana de sobrevida livre de progressão era 1 ano, contra 3 meses para o braço do RGMOX, ou seja, com hazard ratio de 0,37, que significa que 63% de redução do risco de progressão, muito importante, né? Não, E muito com interessante. mediana de follow-up de 16 meses, a mediana de sobrevida livre de progressão era de 14 meses versus 3,6 meses para o RGMOX. De novo, também uma significância estatística. No Agora, final... não, eu ia falar que os resultados são maravilhosos, mas a gente já tem experiência muito não é muito, mas assim, alguma experiência do uso dos bispecíficos no mieloma com uma toxicidade bem Então, importante, né, André? então, vamos lá. Em termos de toxicidade, um perfil de segurança mostrou aquilo que a gente já sabe um pouco mais, né? Além das complicações da quimioterapia, neutropenia, trombocitopenia, a lise de liberação de citocina ocorreu, realmente ocorreu, mas numa proporção mais frequente no ciclo 1, no D8,
e ainda assim, a grande maioria era grau 1 ou grau 2. Não tiveram pacientes com ICANS e a toxicidade foi muito manejável e tudo ocorreu, na maioria das vezes, no primeiro ciclo, de baixo risco, quer dizer, baixa complicação de eventos adversos, e o que é mais ou menos o que a gente já conhece de bispecífico para linfoma. Ele é um pouco diferente de Um pouco bispecífico para diferente mesmo. mieloma. E a conclusão É dos muito autores, interessante isso. a conclusão dos autores é: anti-CD20 e anti-CD3 GLOF demonstrou benefício em termos de sobrevida num estudo de fase 3, levando a uma conclusão de que esse é agora uma opção de tratamento para pacientes com linfoma difuso grande células recidivado ou refratário em segunda linha, se for refratário ao tratamento, em terceira linha, e se o doente for inelegível para transplante. O que eu acho desse estudo que pode trazer de impacto? Primeiro, a curto prazo, nada para a gente, porque glofitamab não está aprovado no Brasil. Ele vai demorar aí pelo menos um ano. Eles vão submeter, talvez, para a segunda linha. Se isso acontecer, o que eu acho que vai acontecer é que o epcoritamab vai perder um pouco de espaço para o glofitamab, porque RGMOX é um protocolo relativamente simples de fazer, quer dizer, o GEMOX já é um protocolo simples de fazer. Ele é A gente usa com segurança até em paciente que não tem possibilidade de fazer outras terapias, que não tem segurança para fazer outras coisas, né? Às vezes Não, paciente o mais... RGMOX é um protocolo que a gente usa com frequência. Então, que está acostumado, né? Só lembrando que o primeiro ciclo desse estudo, o doente tem que fazer obino, que é justamente uma combinação que se faz quando você tem isso, o biespecífico, o glofitamab. Você faz no D1 e no D8 você faz o glofitamab. Tá? Agora, isso a velocidade de incorporação dessas drogas é tremenda, é muito rápida. Então, muito alto. o epcoritamab está chegando agora, pode ser que ele já no ano que vem já não seja uma opção, né? O epcoritamab, só para quem lembrar, é um biespecífico aprovado no Brasil para a terceira linha, ele é subcutâneo, que é uma grande vantagem, e tem uma outra coisa que eu não mostrei aí, mas que foi sensacional. Vamos falar um pouquinho de epcoritamab. Por que eu estou falando isso? Epcoritamab é um bispecífico que faz uma fase também de ramp-up semanal, D1, D8, D15, D22. No D15 ele sai de 0,4, 0,8 para 48 miligramas. Um ramp-up, assim, muito alto. E 48 miligramas, que é a dose fixa, é a dose que leva a maior risco de síndrome de liberação de citocina. Muito bem. De liberação de citocina, desculpa. Eles apresentaram um trabalho piloto, uma tentativa de diminuir o risco de CRS, em vez de chegar na terceira semana e fazer 48 miligramas, fazer uma dose de 8 miligramas. E o que eles observaram? Com isso, o doente, quando chegava lá no D15, no D22, que ia para 48, a chance de CRS era muito menor. E com isso, a tentativa era fazer... Eu tenho que saber exatamente quem fez esse trabalho. Agora eu estou sem o dado aqui. Amanhã eu vou pegar esse dado, para a gente depois até falar. Eu achei muito interessante, uma forma de você evitar que o doente interne. Então, veja qual é a curva de aprendizado. A gente até está aprendendo a manejar os eventos adversos, fazendo uma mudança no pequenos ajustes de protocolo. dose, né? Então, eu achei isso fabuloso. Eu vou depois ver esse estudo com bastante calma. E que a gente já viu isso no mieloma também, né, Dri? Exatamente. A gente fazia um ramp-up muito mais rigoroso e depois viu-se que talvez o ramp-up não precisasse ser tão rigoroso. Então, talvez você consiga fazer... Alguns você precisa fazer mais rigoroso, outros específicos você pode fazer menos. Então, eu acho que é curva de aprendizado mesmo. Eu sempre falo o rituximab, né? Quem viveu, que nem a gente, o início do rituximab, né, Dri?
Era Isso. aquela coisa que todo mundo tinha medo, pânico de fazer rituximab. Hoje você nem olha para o doente que está fazendo rituximab, você fala, não vai ter nada. Porque é uma curva de aprendizado da droga mesmo, né? Ó, eles fizeram assim, ó. C1, D1, 0,16 miligramas. C1, D8, ou seja, o D8 do primeiro ciclo, 0,8 miligramas. Isso Em vez. do épico, Esse, né? isso. E aí no D15, ao invés de fazer 48 miligramas, eles faziam 3 miligramas. E aí Ah, não no é a mesma coisa. D22, que é a última semana da quarta semana do primeiro ciclo, eles faziam a dose é, Final, né? final. Qual é a finalidade? É fazer, esse estudo eu não estou vendo aqui o nome do autor, mas de qualquer forma, qual é a intenção? É fazer com que o doente não seja hospitalizado. E aí, o que Uhum. eles viram? Que o CRS ele diminuiu muito quando o paciente chegava na primeira full dose. Então, eles tiveram 30% de pacientes com grau 1 e 6% só de grau 2 e 0 grau 3 e grau 4. Ou seja, totalmente manejável ambulatorialmente. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Eles colocam aqui que a conclusão desse estudo é esse regime, fazendo pequenas mudanças na administração, fazendo uma boa hidratação, corticoide profilático, você reduz muito a severidade dos eventos adversos e, com isso, você não precisa mandatoriamente hospitalizar a maioria dos pacientes e fazer tudo ambulatorial. Achei isso fantástico para trazer para Fantástico. a vida real a nossa prática do uso do bispecífico, que nesse caso é subcutâneo, né? Achei sensacional. Maravilhoso mesmo. E tem um último que a gente separou aqui, que é um estudo de linfoma de células do manto, primeira linha, que é a Uhum. Cala mais Benda e Ritu para os Esse. pacientes de primeira linha, no estudo de fase 3 duplo cego, controlado com placebo, que é óbvio que é de quem? Margot, Vamos lá, Michael Wang. a pessoa que faz todos os estudos de manto. Na realidade, esse estudo ele é um shine com a É, cala. e aí tem o Dryling também, né? O Simon Rowe, mas enfim. Isso, Isso aí, é o Shine com a Cala. isso. Então a cala Benda Ritux versus placebo Benda Ritux, né? Esse é o estudo. Esse estudo é chamado ECHO, né? Que é o estudo que é para tentar ver se consegue mudar. O Martin Drayling também participa, olha aqui. É, Martin Martin Drayling Drayling, Simon Rowe, todo mundo aí. é esse. Bom, então o estudo é relativamente simples, a randomização é 1 para 1, um ia para o braço Benda Ritux e placebo, outro ia Benda Ritux e Acala, os doentes faziam manutenção, que hoje a gente já sabe, tem estudos que foram apresentados no EST do ano passado, que a manutenção com Ritux é favorável depois do Benda No com manto. rituximab, e quem progredia no braço placebo tinha permissão de fazer o Crossover. crossover para a Cala, que eu achei isso muito, assim, um belo desenho de estudo, sabe? É. Eu acho que isso faz muito sentido. A proporção de pacientes de alto risco era pequena, tá? A maioria era baixo risco ou risco intermediário pelo MIP. A maioria dos pacientes eram não mutado em relação ao status do TP53 e a maioria dos pacientes tinham KM7 menor que 30. Então, não era um grupo de altíssimo risco, mas eram pacientes idosos ou doentes tinham todos mais de 65 anos, com a mediana de idade de 71, tá? Isso é uma questão porque é para paciente idoso, igual o SHINE foi desenhado. Em relação à resposta, 91% E também com a é um K. grupo, e também é um grupo que a gente sabe que tem que ter, merece atenção, né, dentro do manto também, né, Dri? Que é o grupo que não vai para transplante, enfim. Então, merece atenção Exatamente. também. Isso. Isso a gente já não faz transplante para esses pacientes. O que ele está tentando Não, mas eu estou aqui. dizendo assim, é um grupo que merece atenção dentro, que eu estou dizendo, dentro desses pacientes mais de menor risco, mais indolentes e mais idosos também, que é ter Uhum, opções de tratamento, né? isso. Foi um estudo muito bem desenvolvido. Entraram
300 pacientes no braço, 300 pacientes no osso, ou seja, um número com N enorme. Um estudo de fase 3, esse é um estudo de fase 3, né? E que Brasil teve uma participação muito importante, a Laura Fogliato, que é a nossa amiga lá de Porto Alegre, ela foi uma das top recruiters da América Latina, né? E é importante dizer isso, porque eles geograficamente entrou pacientes da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e da América Latina também. Então, isso é importante porque o recrutamento foi bastante significante, né? Lembrando que linfoma de células do manto é uma doença relativamente rara. 7% de todos os linfomas é linfoma de células do manto. E ainda assim, eles colocaram quase 300 em cada braço. Muito bem. Se a gente for falar em resposta, o braço que não usou a cala, 88% respondeu. O braço que usou a cala, 91% respondeu. Quem usou placebo, 53% resposta completa. A cala, 66% resposta completa. Sobre a vida livre de progressão, que era o endpoint primário, foi melhor com o braço do acalabrutinib, uma mediana de 66 meses contra 49 no braço do placebo. E a sobrevida global, ela praticamente, primeiro que não foi alcançada a mediana, mas praticamente, você olha a curva, ela é muito parecida. Mas tem que levar em consideração que teve crossover, os pacientes que progrediram. E progrediu um percentual grande, né? Aqui dentro do percentual de pacientes que progrediu, se eu não me engano, foram 69% dos pacientes no placebo receberam a cala depois, né? Receberam um inibidor de BTK. Não está claro se foi a cala, porque o doente pode ter recebido Ozano, Ibrute, e Pirto, né? Então, não está muito claro se foi a cala. Outra coisa que eles fizeram foram separar as curvas em relação ao Covid. O que é importante? Teve muito estudo apresentado na era Covid, isso é claro. Mas aqui a gente está falando de paciente idoso, tratado com bendalustina, que a gente sabe que é uma droga que faz uma imunossupressão muito grande, e ainda mais com a cala, né? Então, essa foi uma discussão, porque eles separaram a análise global da censurada por Covid. Então, por exemplo, em termos de morte, eles separaram as mortes no grupo todo e as mortes relacionadas à Covid. Então, eles censuraram quem morreu de Covid e, com isso, na curva de censurada, houve uma redução do risco de progressão ou morte de 36% a favor do acala. Isso na sobrevida de progressão. Na sobrevida global, eles também fizeram essa censura, tirando as mortes por Covid, e a mediana, apesar de não ter sido alcançada para ambos os braços, houve na avaliação de hazard ratio, uma redução de 25% do risco de progressão ou morte para o braço que usou a cala. Então, a conclusão dos estudos é adicionar a cala ao BR, paciente idoso com manto, reduz o risco de progressão ou morte em até 27%. Tá? E se você censurar por Covid, em até 36%. 36%. Que a segurança do perfil dessa combinação é igual à das drogas individualmente, e para ele, esse é o primeiro estudo que mostra uma evidência positiva, levando ao aumento de sobrevida livre de progressão e global, se adicionar a calabrutinib. A única crítica que eu faço é que a cala é para uso contínuo até progressão. Então, você está tirando um tratamento de terapia fixa, que é a BR, mais a manutenção de Etux, para fazer essa mesma combinação e adicionar uma droga de uso Que vai contínuo, tomar. que vai acrescentar aí uns R$ 50 mil por mês. Então, E é uma coisa que a gente tem, são vários fatores que a gente tem que pensar na terapia finita versus a terapia, né, contínua, que é comodidade do paciente, né, em relação a
tomar remédio aí para sempre e sofrer. A gente sabe que os eventos adversos diminuem conforme o tempo de uso, mas eles podem estar lá, né? E não são Uhum. zero. E o custo, né, Adri? Hoje a gente tem alguns convênios autogeridos aqui no Brasil, onde a opção finita para LLC, por exemplo, que é bobino com veneto, é a opção de primeira linha, Sim, porque sim. é isso que você vai fazer agora e o meu gasto vai acabar. E contra, Então, você vai fazer agora e o meu gasto, eu não sei quanto vai ser. e Agora, se a gente pensar como, desculpa, mas se a não, gente sem pensar problema. como estudo, pode ser que a gente esteja vendo agora Sim. este Uhum. para ver o resultado do vamos chegar no ponto que a gente está vendo no I mais V, que é fazer finito. Então, eu vou fazer Uhum. a cala com BR e vou fazer a cala por um período e vou ter uma resposta boa do mesmo jeito. Pode ser que a gente vai evoluir para o próximo Então, passo ser o que eu para o acho objetivo. é que a gente já sabe que usar um inibidor de BTK, qualquer um deles, tá? Acala, Zano e Brut, pós-falha ao tratamento de imunoquimioterapia, é um dado ok. E que esse paciente que faz a Cala, ou Ibrut, ou Zano, depois precisa fazer contínuo, e ele vai ter uma mediana aí de resposta de 35, 36 meses. E se ele falhar, nós ainda temos pirtobrutinib aprovado no Brasil. Então, eu não sei se isso é uma mudança de terapia. É. Eu acho que isso ainda precisa de um segmento mais longo. Eu acho que se a gente tivesse uma curva que realmente abrisse, né, que tivesse uma diferença real, assim, a gente estaria mais feliz, Eu, né? particularmente, acho que o Echo é um shine com a calabretinib. É o Ou Shine com aquela seja, aglutinina. ganhou sobrevida de progressão, a sobrevida global mais ou menos, mas acrescentou um custo financeiro enorme, Muito alto. que eu não sei como é que isso a gente vai incorporar. Realmente eu não sei. E como a gente Então, administra, né, isso dentro é, do nosso sistema de saúde, que a gente já muito. vem tendo É. mostras de falhas aí, né, e de Mas, dificuldade. claro, não dá para deixar de dizer que é um estudo muito bem feito. Eu acho que não há dúvida disso. Mas eu acho que a gente vai precisar de um pouco mais de segmento. Então, esses aí E, são só alguns dos estudos, né? Tem muito mais coisa que foi e apresentada quando a gente fantástica. faz estudo de combinação, né, Adri, é muito para entender mesmo, né? Essa combinação funciona, essa combinação vale a pena, essa combinação. E muitas vezes é isso, essa combinação não vale a pena, e vamos para a próxima, sabe? Acho que é essa tentativa, ainda mais no manto, né, onde você tem uma dificuldade de fazer estudo e tal, então acho que é sempre, enfim, válido a gente fazer essas tentativas. É muito maravilhoso, né, voltar do É, que IVA e eu conseguir uma acho, síntese dessa. eu acho que o que é mais incrível é a velocidade com que as novas drogas, as novas combinações, as novas abordagens vêm mudando o cenário das doenças, Os né? paradigmas de tratamento, né? Eu acho que a terapia celular, né, os CAR-T, os biespecíficos, as combinações que estão para vir aí, você vê, já tem um estudo de fase 3 apresentado para a doença recidivada, os estudos de combinação com biespecífico e imunoquimioterapia estão vindo para a primeira linha dos linfomas agressivos, ou seja, num espaço de tempo cada vez mais curtos, os dados têm sido muito impressionantes. Eu acho que a gente vai precisar ter um conhecimento maior desses dados para que a gente possa, de fato, mudar toda a nossa conduta, porque são estudos que mostram, agregam muito valor, não há dúvida disso, mas agregam também um custo muito Custo. grande que é uma discussão sempre eterna. Como é que a gente vai poder continuar fazendo esses tratamentos para os pacientes com esse custo tão elevado? Então, eu queria dizer aqui que é importante participar do estudo clínico, sim, dar um acesso a muitas pessoas que não teriam na vida real, e é claro que com um segmento mais longo a gente vai ter resultados cada vez melhores. E realmente foi extraordinário a gente ver quanta mudança nos últimos 5 anos a gente teve na área de oncohematologia. Isso aí, né, Dri? Muito bom, ótimo. Muito bem. Então a É gente fica por isso. aqui, Até a mas próxima.
Sigam Sim. a gente aqui nas redes, qualquer dúvida, entre em contato. Dri, foi um prazer. Beijo Até para a você. próxima, mãe. Beijo, tchau.